Já falamos em vídeos anteriores sobre as várias facetas da dependência emocional, mas hoje eu quero ir um pouco além sobre esse assunto. Eu quero trazer um olhar mais profundo, talvez diferente do que vocês costumam encontrar por aí. Eu aprendi que não devemos mais perguntar por que estou passando por isso? Mas sim, o que essa situação quer me ensinar? E mais, tudo o que nos acontece é um espelho de nós mesmos. Isso mesmo, um espelho. No primeiro vídeo eu deixei bem claro a questão energética. Nós atraímos tudo aquilo que vibramos. E a nossa vibração, ela é uma resposta de nossos pensamentos e sentimentos. Disso, já podemos concluir que em nenhum momento somos vítimas de nada, mas sim co-criadores de toda a realidade, seja ela boa ou má, ok? Bom, já vimos tudo isso em vídeos anteriores. Nós já somos expert em tudo isso, ao menos na teoria, né? Porque na prática isso já leva um tempinho, né? Ver prática sobre isso, colocar tudo isso em prática, demora um tempo. Mas vigiem, somente assim que a teoria consegue virar prática. É um passinho de cada vez. Agora, por que eu digo que tudo o que acontece é um espelho de nós mesmos? Porque a causa e a solução de tudo está dentro de nós, nunca está fora, e muito menos no outro. E eu até peço desculpas, porque eu tenho certeza que a palavra o outro vai ser repetida aqui diversas vezes, para dar bastante ênfase nessa, como eu posso dizer, nessa gana que a gente tem de colocar sempre a responsabilidade no outro. Sempre, tudo que acontece na minha vida é o outro, é mãe, pai, namorado, seja lá quem for. Então, essa palavra o outro vai ser repetida umas 100 vezes nesse vídeo. Agora é o momento de nos aprofundarmos e entendermos o que é por trás da dor que sentimos e do motivo que nos leva a repetir os mesmos padrões sempre, mesmo sendo com pessoas diferentes. Afinal, o problema nunca está no outro. E compreender isso é o primeiro passo para poder compreender esse nosso bate-papo de hoje. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, espelhamento. E por que essa palavra espelhamento? Porque tudo que nos ocorre é um reflexo nosso, um reflexo de como está a nossa alma, um reflexo de nossos medos, de nossas sombras. Nada vem por acaso nesta vida, ou sorte ou azar. E sim, como esse reflexo de algo que há em nós e que muitas vezes precisa ser curado. Mas isso só me doeu porque o outro foi cruel, o outro é narcisista, o outro é tóxico, sempre o outro, o outro, o outro, o outro. E eu, bom, eu fui a vítima, né? Oh, gente, tadinho de mim, como eu sou vítima. Olha, o outro, ele só nos mostra uma parte nossa que esquecemos, que rejeitamos ou não curamos. O eu, se doeu, é porque a ferida já existia, ela já estava lá, aberta, apenas dormente. O outro, o que, que o outro fez? Ele fez com que a dor despertasse. Somente isso. Mas se não fosse o outro, você ainda estaria tapeando aquelas feridas, escondendo, fingindo que essa ferida não existisse. Mas ela estaria lá, entendeu? Então o outro não causou a ferida, ele apenas despertou essa ferida. O outro, ele não está aqui para me ferir, ele está aqui apenas para me mostrar o que ainda dói em mim.
Então, toda relação ela é um espelho, ela reflete onde nós estamos em nossa jornada interior. Às vezes, aquela pessoa, sim, aquela pessoa, seus pais, aquela relação em que você foi traído, rejeitado, é apenas uma grande providência divina para te curar verdadeiramente. E antes que vocês perguntem se Deus colocou essa situação para te punir, gente, não há essa punição de Deus. Há apenas um espelhamento energético, emocional e espiritual também, que trazem até vocês situações que confrontam as suas sombras, as suas dores, os seus medos, pois apenas nesse confronto que você passa a olhar para o seu interior de outra forma. E se lamentar ou se curar. Neste ponto está o seu livre-arbítrio, tá? Então você pode se lamentar diante da dor ou se curar diante daquela dor. Aqui está a sua escolha. Você tem a opção de colocar a culpa no outro lamentando ou assumir a sua responsabilidade diante de tudo e se curar através dessa autorresponsabilidade. Para começar a explicar melhor sobre isso, eu quero começar a falar sobre o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma prática havaiana de autocura e reconciliação que visa purificar e resolver problemas através do perdão. Essa técnica ela é mais popularmente conhecida com a repetição de 4 palavras. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É muito comum ver essa frase até mesmo em quadrinhos, né? O significado dessa palavra Ho Oponopono significa corrigir um erro. Quando eu fiquei sabendo da sua existência, principalmente da famosa história do diretor, bom, eu acho que é diretor, tá, gente? Me perdoe se eu estiver enganado. Acho que era diretor de um presídio e ele usou em seu trabalho e teve resultados maravilhosos. Era um presídio de alta periculosidade em que ninguém conseguia permanecer no cargo por muito tempo. Ele aceitou esse desafio e, sem sair da sua sala, ele pegava as fichas dos presos e começava a praticar eu vou chamar de técnica, tá? A técnica do Ho Oponopono. Ele começava a aplicar essa técnica em cima dessas fichas. O resultado é que todos os presos que tinham algum tipo de insanidade mental eram presídios de alta periculosidade e todos se curaram. Não houve não teve medicamentação além da que ele já tomava, não houve terapia, conversas, passes, orações, descarrego, nada disso. Houve apenas um único homem que, aplicando essa técnica conhecida como Ho Oponopono, ele acabou curando todos aqueles presidiários. O que aquele homem fazia? Ele avaliava os aspectos daquele presidiário em que ele reconhecia em suas memórias internas. Então, ele trabalhava em si mesmo, como se ele precisasse curar em si para poder entender aquela enfermidade, como ele havia criado aquela enfermidade naquela pessoa. E na medida em que ele se curava, aquele diretor, aquele homem estava colocando essa técnica. Ele se curava, o paciente automaticamente também se curava. Parece meio louco isso. Eu não sei se eu consegui ser bem clara, mas parece meio louco isso. Quando a gente olha o mundo com a dualidade, ou seja, com distância entre eu e o outro, com separação, a gente não compreende verdadeiramente essa técnica. Como que eu vou curar o outro limpando as minhas próprias memórias? Parece, a princípio, uma coisa totalmente sem nexo. E tanto que a maioria dos casos em que eu vejo alguém dizendo vou fazer o Ho Oponopono, é para limpar a energia que há entre os dois e não para a verdadeira cura. Existe uma diferença entre isso. Essa forma de somente limpar a energia funciona? Sim, funciona.
Você está vibrando intencionalmente energias boas ao redor de duas pessoas. Você e a pessoa que você tem um conflito. Mas isso não é um Ho'oponopono em si. Então existe essa diferença e existe muito essa confusão. Há uma limpeza energética e não a cura profunda da situação que fez com que vocês dois se unissem. Essa pessoa que queremos curar, que queremos perdoar, que queremos harmonizar numa situação específica, ao visualizarmos essa pessoa à nossa frente, quando repetimos essas frases, a questão energética entre os dois vai ser sim amenizada. Vai limpar alguns resquícios de mágoas, raiva, porque a intenção ela está baseada no amor, no perdão. Pode sim ter muitos resultados positivos com isso, e é muito válida essa ação. Mas o verdadeiro Ho'oponopono e seu significado não é esse. A técnica de repetir as frases é boa, é válida, mas não é o Ho'oponopono em si. O verdadeiro Ho'oponopono, ele visa a cura de memórias internas que nos ligam através do espelhamento àquela situação. E em nenhum momento o objetivo é curar o outro, até mesmo porque não é possível curar o outro, dar prioridade ou intencionar a cura do outro. Apenas vou curar em mim o que me liga ao outro através desse espelhamento. E no momento em que a cura ocorre em mim pelo princípio da unicidade, a minha cura ela reflete no outro. Se eu sou um reflexo do outro, se eu sou parte do outro, porque se a gente pensar na energia do todo, do universo, a gente é apenas uma partícula desse universo, mas fazemos parte do mesmo universo. Se a gente pensar nesse princípio da unicidade, é lógico que a minha cura vai refletir de alguma forma no outro. Então, essa pessoa vai se curar? Não necessariamente, mas aquilo que me liga a ele, numa relação de dependência emocional, abusiva, de dores e conflitos, entre outros, vai simplesmente se dissolver, porque em você não há mais elo, não haverá mais sentido. Então, a ação dessa pessoa não vai mais ativar algo negativo em você. E assim sendo, as suas atitudes vão mudar, vai ser tudo ressignificado. Aí você pode me perguntar, mas no caso daquele diretor, houve a cura de todos os presidiários. Então, como que eu posso dizer agora que o Ho'oponopono não cura o outro? Neste caso, sim, houve. A cura interior foi tão profunda que ressoou em todos os detentos. Mas houve então a cura dele através daquele diretor? Os presidiários foram curados através daquele diretor? Aqui eu darei um pouco a minha opinião. Eu creio que há também uma questão energética nesse caso. Ele fez a técnica do Ho Oponopono, mas eu vejo que ele tinha uma energia diferenciada, mais abrangente, mais expansiva, que aliado à intenção dele de se curar, emanava aos detentos a ponto de atingi-los também e promover essa cura. Tá? Mas é assim que eu vejo essa situação. O Ho Oponopono, ela é uma coisa interior. Eu vou curar em mim aquilo que me liga à pessoa. Mas se você tiver essa energia mais expansiva, essa energia de cura, e eu ainda quero gravar um vídeo falando dessa energia de cura, aí sim há essa possibilidade de atingir o outro realmente e modificar o outro e curar essa pessoa através de você. Tá? Mas o que a gente tem que ter na cabeça é que nem sempre, a gente tem que frisar bastante isso, nem sempre que formos fazer o Ho Oponopono, haverá uma mudança e cura na outra pessoa. Apenas a cura naquilo que me espelhava a essa pessoa, o que me unia a ela.
em um tratamento japonês chamado Satoshi, que é uma técnica de cura energética e espiritual. Um dos tratamentos se chama harmonização, em que são limpas as energias que há entre duas pessoas, desta e de outras vidas também. Uma das coisas que eles deixam bem claro é: após essa limpeza, pode haver a ruptura total, a separação entre os dois. Seja de relacionamento, amizade, seja lá o que for. Por que acontece isso? Porque às vezes a cura é a separação. Eu limpo em mim o que me une ao outro, seja de forma energética, espiritual, emocional. E isso faz com que o ciclo se encerre. Não há mais razão de ser. E querer que uma limpeza espiritual e energética traga o outro para mim, não é limpeza, não é cura, gente. E sim, sintomas de uma dependência emocional. E se há dependência emocional, há uma memória a ser limpa em você. O outro é apenas um espelho daquilo que você precisa curar em você. Por isso que você se sente tão ligado a ele. Você está ligado a ele exatamente porque ele é um reflexo daquilo que você quer encobrir em você. Então você pensa no outro para esquecer aquilo que te liga a essa pessoa. Então isso é importante, ter essa visão, e somente com consciência que você vai conseguir saber exatamente o que te une a essa pessoa através desse espelhamento. E quando a gente assume total responsabilidade sobre o que nos acontece, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente vê, a gente se conscientiza de quem nós somos. E se o outro nos rejeita, é porque dentro de nós há uma ferida, uma memória que faz com que a gente se rejeite. A rejeição do outro sobre nós é apenas um espelho da rejeição que nós mesmos temos em relação a nós. No momento em que curarmos essa rejeição, nós iremos espelhar o quê? Pessoas que nos aceitem, que nos amem, que estão dispostas a amar, porque é isso que estaremos emanando. Então, vamos parar de fazer o outro de algoz por não nos dar aquilo que achamos que merecemos, por nos causar dores. Ele não tem esse poder. A dor, ela é um reflexo de uma ferida que já existia aqui dentro. E ao curarmos essa ferida aqui dentro, nós vamos atrair no externo outras situações. E o algoz, ele é apenas uma pessoa que tem uma ferida semelhante à sua. Por essa razão, se aproximou de você e vocês se sintonizaram. Gente, isso é o espelhamento. Então, pare de criticar o outro, porque toda crítica que você faz ao outro significa que você se espelha nessa crítica. Então, analise a sua postura e você vai ver que aquilo que você critica no outro é algo que você também precisa curar em você, tá? Então, vamos parar de apontar dedinhos. Dói, né, ouvir isso? Eu fui vítima de uma pessoa tóxica. Não fui vítima. Vamos pensar dessa forma? Mas o que acontece nessa relação? Existe vítima em algoz? Não. Vocês dois são espelhos um do outro, apenas em diferentes polaridades. Os dois são vazios, inseguros, carentes. A diferença, qual que é? A diferença é que o chamado narcisista, ele externaliza isso com agressões, sendo veladas ou não. Depende se é um narcisista oculto ou se é aquele mais patológico, escancarado mesmo. Em uma posição de superioridade, que é uma das características. Enquanto a chamada vítima, ela externaliza essa carência, esse vazio, com a submissão, aceitando essas agressões.
mas um é o espelho do outro em suas sombras, em suas fraquezas, em suas carências. Senão, não haveria a ressonância, essa ligação entre vocês dois, essa ressonância que liga vocês dois. E como o Ponopono pode curar isso? Curando as feridas, as inseguranças, as carências. Quando uma desses polos curar essa ferida, normalmente acaba sendo a vítima que procura por essa ajuda, que enxerga essa necessidade, que toma essa iniciativa. Se a vítima curar essa ferida de insegurança e carência, não haverá mais ressonância com o outro. Quebra o elo. As novas relações serão diferentes. Haverá essa quebra de ciclo. Porque pode ver, uma pessoa que atrai uma pessoa tóxica, todas as relações são tóxicas. Então você pode ver que o problema não está no outro. Todo mundo que atrai uma relação tóxica, ela separa de um e vem outro semelhante. Só muda literalmente o endereço. Porque o problema está em algo dentro dela que atrai esse tipo de pessoa. Então, a partir do momento que existe a cura interna dessa carência, dessa insegurança, desse vazio que acaba te atraindo a uma situação tóxica, você curando isso em você, automaticamente, não havendo mais ressonância, as outras relações serão de um padrão diferente, tá? Então, isso é o espelhamento e a gente precisa entender que o mundo lá fora é apenas uma projeção das memórias e crenças que estão dentro da gente. Quando a gente cura aqui dentro o nosso mundo ao redor, a gente se reorganiza. E lembrando que perdoar o outro é perdoar aquilo que me uniu ao outro. Então, perdoar o outro é me perdoar pelo que me ligou a essa pessoa. É curar essa ferida que ressoou com essa pessoa. E para os ousados que querem viver esse processo de expansão da consciência, vigiem seus pensamentos, sentimentos e peguem cada circunstância da sua vida com consciência. A evolução, ela é um ato de consciência, é o sentir, refletir, transmutar, é o olhar para o outro com carinho, ciente do que precisa ser transformado. É olhar para si, ciente de que há sujeiras. Todos nós temos sujeiras aqui dentro, mas não negar essa sujeira ou se envergonhar delas, mas apenas pegar a vassoura com cuidado e começar a varrer cada pozinho que existe dentro da gente e que nos impede de ter essa pureza, essa santidade. Que nascemos para ser essa santidade. E a santidade é a nossa união com essa essência divina que nós já somos, que é o mais puro amor. E quando a gente fala, por pior que a pessoa seja, ela precisa ser amada, gente, cancela essa frase, pior que a pessoa seja. Se você atrai uma pessoa que entra nessa frase, por pior que a pessoa seja, você também é assim. Porque o outro é apenas um reflexo daquilo que você é. Então, não critica o outro, não julgue o outro, porque você é um espelho deste outro que você tanto julga. Tá? Então, quando você percebe que aquele que você aponta os dedos é uma semelhança sua, você começa a olhar o outro de outra forma. Tá? A gente só atrai o nosso espelho, a gente só atrai o que nos traz ressonância. Entendeu? Então, há feridas que nos ligam a essa situação. A mudança que você busca no outro, ela só acontece quando você se permite ser a mudança. Quer curar o outro? Cure em você o que atraiu, cure a memória, cure o medo, cure o pensamento. E sabe o que acontece quando você faz isso? Milagre acontece. Eu quero finalizar esse vídeo passando uma lição de casa para vocês. Vamos fazer uma análise. Pensa, escreva, reflita sobre alguns questionamentos que eu vou fazer agora. Pense numa dor que alguém te causou.
O que isso despertou em você? Em que parte da história essa dor se repete? Porque a maioria das dores, elas sempre se repetem, enquanto o que te causa essa dor está em você. E que memórias você pode limpar com isso? Com o Ho'oponopono, por exemplo. Pensando que o Ho'oponopono não é sobre o outro, mas apenas no que te liga a essa dor. Faça essa reflexão. Reflitam, gente. Esse mundo é passageiro. Daqui a gente só leva o que a gente aprendeu, a nossa sabedoria, a cura e o amor. Isso nos acompanha. O resto vira pó ou motivo de brigas no direito sucessório. Somente isso. Tá bem por aí. A gente não leva nada. A gente leva aquilo que está aqui dentro. A nossa essência. Apenas isso. Valorize o que é santo, o que é eterno. No próximo vídeo eu vou fazer uma oração com vocês, tá? Sim, uma oração. E depois uma meditação guiada para ajudar vocês neste processo de conhecimento e cura. Até mais.